Olá, gente! Eu sou o professor Vitorino Rodrigues, língua portuguesa, 7º ano. Então, pegue caderno, lápis, borracha, acompanhe, por favor, anotem as dúvidas para que a gente possa aprender tudo bem direitinho. Bacana? Bom, então, vamos ainda continuar trabalhando com o gênero notícia. Bom, notícia e fake news, né? A gente sempre ouve falar, a gente recebe aqueles links pelos nossos grupos de WhatsApp, né? Falando aí que tem distribuição disso, auxílio emergencial prorrogou por tanto tempo, então, e links de banco, enfim, várias informações que a gente recebe nos nossos grupos de WhatsApp. Agora, até que ponto isso é fato, é uma notícia, é quente, e até que ponto é algo falso, né? Então, fake news é um termo em inglês e é usado para referir-se a falsas informações divulgadas, principalmente em redes sociais. Os motivos para que sejam criadas notícias falsas são diversos. Em alguns casos, os autores criam manchetes absurdas com o claro intuito de atrair acessos aos sites e, assim, faturar com a publicação digital. No entanto, além da finalidade puramente comercial, as fake news podem ser usadas apenas para criar boatos e reforçar um pensamento, por meio de mentiras e da disseminação do ódio. Dessa maneira, prejudicam-se pessoas comuns, celebridades, políticos, empresas, enfim, né? Cria-se uma confusão por conta disso. Então, tome muito cuidado. Nós temos responsabilidade nisso, ou seja, antes de repassar uma informação que nos chega, tente verificar se aquilo realmente tem algum fundamento, veja a fonte de onde chegou, tá? Para que a gente também não seja aí um transmissor, né? Não seja aí mais um divulgador de notícias falsas. Qualquer tipo de informação falsa, da mais simples à mais descabida, induz as pessoas ao erro. Em vários casos, a notícia contém uma informação falsa, cercada de outras verdadeiras, para parecer que é verdade. É principalmente nessas situações que estão escondidos os perigos das fake news, e suas consequências podem ser desastrosas. A maneira mais efetiva de diminuir os impactos, né, da fake news eu já falei, cada cidadão fazer sua parte. Como? Compartilhando apenas aquilo que tem certeza de que é verdade. O ideal é duvidar sempre, procurar informações em outros veículos, especialmente nos conhecidos como a grande mídia. Bom, vamos ver um pouquinho sobre as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto jornalístico. Verbos e pronomes que se referem ao falante, que é o locutor, que é a primeira pessoa do singular ou do plural, eu, nós, meu, minha, nosso, nossa, bacana? E verbos e pronomes que se referem à pessoa com quem estamos dialogando, que é o nosso interlocutor. Segunda pessoa, singular ou plural. Os pronomes de tratamento também, então, tudo aquilo que evidencia o meu interlocutor, a pessoa com quem eu estou falando, tá? O tipo de linguagem utilizado no texto também evidencia o locutor e o interlocutor, pois a linguagem utilizada no texto, formal ou informal, regional, técnica, etc., deve estar de acordo com o contexto de enunciação, que considera quem está falando, para quem está falando, em que situação se estabelece a comunicação, dentre outros fatores, tá certo? Então, assim, eu preciso conhecer o meu interlocutor quando eu vou escrever alguma coisa, quando eu vou produzir um texto. Se é para um ambiente mais técnico, eu vou utilizar uma linguagem técnica. Se é para um ambiente formal, vou utilizar um ambiente formal. Se é para um ambiente mais informal, do dia a dia, cotidiano, eu uso uma linguagem coloquial, informal. Bacana? Bom, vamos agora para o nosso conteúdo de análise linguística, que são os verbos, a transitividade verbal. Intransitividade verbal indica que os verbos têm sentido completo. Assim, sozinhos, os verbos intransitivos conseguem transmitir a informação sobre o sujeito, tá? Eles não precisam de complemento. Isso não quer dizer, claro, que uma oração cujo verbo seja intransitivo tenha obrigatoriamente que acabar nesse verbo. Não, não é isso.
Mas se acabasse no verbo, a oração seria compreensível. João nasceu. Quem nasceu? João. Sujeito. Predicado, nasceu. Nesse caso, a oração acabou no verbo, nasceu. Não precisa de complemento. A frase já está dita. A informação já está declarada sobre o sujeito. Então, não precisa de complemento. É um verbo intransitivo. Bom, por exemplo, João nasceu. João nasceu ontem. Ontem é uma informação de tempo, mas isso não modifica, apenas acrescenta uma informação. Você está sendo mais específico aí com relação ao tempo desse nascimento, bacana, mas o verbo continua intransitivo. A planta morreu de sede, quer dizer, a causa, né? Então, é uma informação adicional, que contribui, mas não é uma exigência do verbo. Adormeci cedo, quer dizer, o tempo, enfim. As informações que seguem os verbos intransitivos podem ser classificados como adjunto adverbial, né? Que é o caso de ontem, de sede e cedo, né? Dos exemplos assim, ou seja, adjuntos adverbiais são circunstâncias, como eu falei, de tempo, de causa, pode ser de modo, de lugar, enfim. Várias das circunstâncias o adjunto adverbial pode dar conta. Agora vamos falar da transitividade verbal, ou seja, o verbo por si só, ele não fecha o sentido da oração, ele precisa de um complemento, tá? Então, transitividade verbal indica a relação entre os verbos transitivos e os seus complementos, ou seja, verbos que exigem complementos. Isso porque sozinho o verbo transitivo não tem sentido completo, o que significa que ele tem que transitar para um elemento que o complete. Bom, existem basicamente 3 tipos de verbos transitivos, ou seja, verbos que exigem um complemento. O primeiro deles, que a gente vai ver agora, é o verbo transitivo direto. Verbo que não tem sentido completo, nós já sabemos, é um verbo transitivo, e precisa de um complemento. Geralmente, introduzido sem preposição, ou seja, não exige preposição. Por exemplo, eu comprei o quê? Quem compra alguma coisa. Eu vi quem. Então, assim, os verbos transitivos, eles precisam de complemento. Quando eu faço a perguntinha o que ou quem, é porque se trata de verbos transitivos diretos. E o complemento, nós vamos chamá-lo de objeto direto, tá? Olha só os exemplos. A mesa 3 pediu a carne bem passada. Ora, qual é o sujeito? A mesa 3. Pediu o quê? Se eu parar a frase e a mesa 3 pediu, não completo. A oração não fica compreensível. A carne bem assada. Então, a carne bem assada é o complemento do verbo pedir. Então, o verbo pedir é um verbo transitivo, tá? E ele é transitivo direto. Por quê? Porque não tem preposição aí entre o verbo e o complemento. Qual foi a perguntinha que eu fiz? Pediu o quê? Então, bem assada, né? Pediu o quê? A carne ali, tá vendo? Então, verbo transitivo direto. A carne é o objeto direto, tá? É o nome do complemento do verbo aí. Bacana? Terminei a análise. Gente, sujeito aí, terminei, né? Está na desinência verbal. Terminei, eu terminei. Mas eu terminei o quê? A análise. Então, terminei o quê? Por que eu perguntei o quê? Porque esse verbo é transitivo, ele precisa de um complemento. A análise é o complemento desse verbo, né? Então, é um verbo transitivo e é direto, porque não tem preposição e a gente chama esse complemento de objeto direto, tá bom? Agora sim, entendo meus pais, entendo quem que eu entendo? Meus pais. Então, assim, quando eu faço a pergunta o que ou quem é o verbo, esse ozinho é artigo, não é preposição. Então, significa dizer o quê? Primeiro, que o verbo é transitivo, ele precisa de um complemento. Segundo, esse complemento não tem preposição. Então, o verbo transitivo direto. E o complemento desse verbo transitivo direto, eu já falei ali antes, a gente chama de objeto direto. Bacana? Vou falar no nosso próximo, da nossa próxima situação, que é o verbo transitivo indireto, tá? São verbos que não têm sentido completo, porque são transitivos, nós já sabemos disso, e precisa de um complemento que conclua com quem, de que ou de quem, em que,
para que, ou para quem, por quem. Vocês estão percebendo? Vou repetir, ó. Com quem, esse com a gente chama de preposição. De que, esse de a gente chama de preposição. Né? De que ou de quem. Em que, esse em é preposição. Para que, para é preposição. Por quem, por é preposição. Então, observe que em todas essas situações, antes do que ou do quem, tem uma palavrinha aí. Em, de, para, com. Essas palavrinhas aí é que nós chamamos de preposição. E esse verbo chamamos de transitivo indireto. Tá bom? E o nome do complemento dele, ora, se o complemento do verbo transitivo direto é o objeto direto, então o complemento do verbo transitivo indireto é o quê? Objeto indireto. Não acredito no que ele diz. Peraí. Não acredito em que? Em que. O em é preposição. Lembram disso? Então, eu preciso de um complemento. Esse complemento tem preposição. Esse verbo é transitivo indireto. Esperei-lhe pacientemente, né? Esperei por quem? Esse li aí é uma pessoa. Por uma pessoa aí que está substituindo aí pelo pronome li. Então, por quem? Por ele, né? Ou ela. Por, preposição, verbo transitivo indireto. Bacana? Existe ainda um terceiro caso, que são aqueles verbos que exigem dois complementos. Ele exige um complemento que é ligado a ele sem preposição e exige um segundo complemento que é ligado ao verbo com preposição. É também chamado de bitransitivo. É o verbo que não tem sentido completo e que precisa de objeto direto e de objeto indireto, ou seja, dois complementos. Um dos quais sem preposição, direto, nós já falamos, e o outro com preposição, que é o objeto indireto, tá? Olha só, enviei os postais aos clientes. Ora, eu enviei o quê? Os postais, então. O que? Os postais, objeto direto. A quem? A quem? Esse a é preposição. Então, aos clientes, objeto indireto. Agradeceu a oportunidade ao chefe. Agradeceu o quê? Objeto direto, quer dizer, a oportunidade. A quem? Ao chefe. Ao chefe, que é a preposição a, objeto indireto. Bom, é isso. Nossa aula vai encerrar por aqui. Tirem suas dúvidas, façam as atividades e fiquem bem. Fiquem com bastante saúde para que a gente retorne o mais breve possível aos nossos encontros, nas nossas salas de aulas, com os nossos colegas, na nossa escola. Bacana? Muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima, tá bom?